Meu nome é Pedro Freitas, sou pastor da Igreja Batista da Trindade. Seja muito bem-vindo no nosso canal no YouTube. Em instantes você vai ver um estudo bíblico que nós tivemos na nossa igreja. Nós temos no nosso canal tentado preparar o conteúdo com muito amor e com fidelidade ao texto da Escritura. Então, se você gostar do vídeo, marque o vídeo como gostei. Isso é um bom feedback para a gente. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber as novidades também. Faça seus comentários, é uma alegria ler comentários quando alguém posta. E agora sim você vai ver um vídeo então sobre a vida de Jó e sobre como ele lidou com as perdas que ele teve. Ele que perdeu seus bens e perdeu seus filhos, mas em tudo isso foi fiel. Que Deus te abençoe e que seja edificante para a sua vida. Um abraço. Diz assim o texto bíblico: enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhes contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. E então prostrou-se no chão em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o Senhor o deu, e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Como eu falei para os irmãos, Jó é esse livro de grandes perdas. E as perdas em Jó eu chamaria, na linguagem moderna, perdas nível hard. Porque Jó perde simplesmente tudo. Bens que vão embora, seus familiares mais queridos, seus filhos vão embora, ele perde o local em que ele mora, ele perde o seu sustento, e mais para frente ele vai perder inclusive a saúde. E esse sermão é muito importante para a gente, queridos, porque essa vida que nós vivemos é uma vida de perdas. Se há algo certo que nós temos aqui nessa realidade é que nós vamos perder. E especialmente, nós vamos perder pessoas. Do jeito que a vida foi desenhada por Deus neste mundo hoje de pecado, a realidade é que eu e você, mais cedo ou mais tarde, perderemos aqueles que nós mais amamos. E se não formos nós que vamos nos enterros deles, serão eles que vão no nosso. E Jó, neste texto, ele vai no enterro de todos os seus 10 filhos. Jó vai no enterro de todos os seus empregados. E Jó, ele perde todos os seus bens. Isso da noite para o dia. E a pergunta que fica é, ok, a gente não pode evitar essas perdas, a gente não pode evitar a morte dos nossos entes queridos, a gente não pode evitar, eventualmente, que o mal tome posse dos nossos bens. E a realidade a pergunta é como que a gente lida com as perdas? E é interessante que o livro de Jó, aqui no primeiro capítulo, versículo 22, há uma avaliação de como Jó lidou com as perdas. Vê o que diz o versículo 22. Diz assim: em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Nem em nada culpou a Deus. Queridos, mesmo com as piores perdas, Jó conseguiu superar com bastante êxito tudo aquilo que aconteceu. E, gente, que avaliação fenomenal da atitude de Jó. Nós temos alguém que teve perdas incalculáveis, as perdas mais doloridas que alguém poderia ter.
E ainda assim Jó não pecou, Jó manteve-se fiel ao seu Deus. E a pergunta é, como alguém que perde tanto consegue se sair tão bem? Como que alguém perde tudo o que tem e ainda se mantém fiel? E a resposta seguramente está, talvez, aqui na forma como Jó encara a vida, que está expressa aqui no versículo 21. Então, a mensagem central do nosso texto é que é possível manter-se fiel quando se perde tudo, quando alguém perde tudo. É isso que o texto quer mostrar, que é possível um homem ser fiel mesmo perdendo tudo. Mas nós vamos depois já descobrir como esse Jó foi fiel mesmo perdendo tudo. Eu só quero falar um pouquinho sobre o que Jó sentiu antes de falar da fidelidade dele. Eu só quero fazer uma observação pequena aqui no versículo 20. Olha, eu vou ler o versículo 19 e o 20 para dar o contexto, mas é o versículo 20 só que eu quero fazer uma pequena observação antes de entender o como, ok? Jó foi fiel. Mas veja o versículo 19 e 20, diz assim: quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, os filhos de Jó morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça, e então prostrou-se no chão em adoração. Gente, eu estou dizendo que Jó foi fiel, tendo perdido os filhos, todos, tendo perdido os bens, todos. Mas eu não estou dizendo que Jó não sentiu profundamente as dores da perda. Veja, eu estou dizendo que ele não pecou, não estou dizendo que ele não sentiu. Quando Jó recebe a notícia, depois ali das sucessivas perdas, uma atrás da outra, quando ele recebe a pior notícia, que é a perda daqueles filhos tão amados, aqueles filhos a quem no versículo 5, Jó continuamente oferecia sacrifícios, quando Jó recebe essa perda, o texto diz que ele prostra-se. Eu talvez diria que ele desaba. Jó, ok, perdeu os bens, faz parte da vida, a gente ganha dinheiro, perde dinheiro, mas quando ele perde os filhos, aqueles a quem Jó amava, o versículo 20 diz que ele rasga as suas roupas, que na cultura do Oriente Médio é um sinal de profunda tristeza, e o texto diz que ele raspa a cabeça, que era sinal de luto, e ele se joga no chão. O texto que eu li diz que ele se lança no chão em adoração. Mas isso é uma possibilidade de tradução do tradutor. A gente pode dizer até, pelo verbo que é usado, que ele se lançou no chão em oração, não necessariamente em adoração. Ou pode simplesmente ser traduzido por lançou-se com o rosto no chão. Mas seja como for, antes de começar a lidar com o tema de como ser bem-sucedido nas perdas, eu quero dizer que ser bem-sucedido nas perdas não quer dizer que a gente vai ser indiferente às perdas. Jó, ele sentiu profundamente. Ele se joga no chão, ele rasga suas roupas, ele coloca o rosto cheio de terra no pó, ele lamenta com angústia, mas tudo isso que Jó faz, isso não configura pecado. Então a gente vai lidar no como lidar com perdas, mas o sentimento de perda, ele existe. Se a gente perdesse um de nós, Deus nos livre, mas se um de nós perder os seus filhos, todos, a gente não espera que você saia normal ou indiferente dessa história, pelo amor de Deus. As famílias que eu vi que perderam seus filhos nunca mais foram as mesmas.
Se você perder seu pai, a sua mãe, a gente não espera que você volte a operar normalmente na vida em 3 horas. Mas o que nós esperamos é que, aprendendo talvez com o exemplo de Jó, quando essas perdas vierem, se elas vierem, ou melhor, de fato, quando elas vierem, que a gente, mesmo com muita dor, com muita tristeza, que a gente se mantenha fiel. Então, é possível se manter fiel, mesmo nas piores perdas. Então, a pergunta é, como, então, se manter fiel? E no texto nos é apresentada 3 frases que, no fundo, representam 3 crenças profundas que Jó tinha, 3 compreensões que Jó tinha da vida, que fizeram com que ele passasse por essas perdas com dor, mas com fidelidade. E a primeira frase está no versículo 21, que diz assim: E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. É possível manter-se fiel a Deus, mesmo nas piores perdas, como? Primeiro como aqui, primeira forma. Compreendendo que tudo na vida é passageiro. A primeira forma de lidar com fidelidade com as perdas é a internalização de um conceito. E o conceito é tudo nessa vida é passageiro. Jó tem essa ideia muito dentro dele, muito arraigada, quando na pior perda possível ele diz: eu cheguei nu. E é assim que eu vou voltar para o túmulo. Jó percebe, irmãos, o que é essa vida. A nossa vida é uma vida em que a gente chega de forma frágil, nus, da barriga da mãe, mas no caminho, ao crescer, a gente acaba juntando algumas coisinhas. A gente junta alguns bens, olha lá meus livros lá atrás. A gente junta alguns relacionamentos, muitos de nós casamos, a gente junta filhos, a nossa história, muitas vezes, algumas realizações. Mas a questão é que quando a vida termina, ela termina da mesma forma que nós chegamos. A gente vai para baixo da terra da forma que a gente veio ao mundo. As pessoas colocam até uma roupinha por causa da nossa dignidade. Mas a realidade é que a morte, ela expressa que nós somos frágeis. Mas o problema é que, entre o nascer e a morte, a gente, ao juntar essas coisinhas, a gente às vezes tem a ideia de que as coisinhas que a gente junta são eternas. Me parece que isso está colocado no homem como um senso original de eternidade. Porque a morte surgiu na vida humana como potencial. Quando Adão é criado, ele é criado sem a morte. A morte ali é só um potencial. E quando Adão peca, o que era potencial se torna real. Mas me parece que aquela ideia de que o ser humano foi criado sem a morte, originalmente, sem a perda, sem a interrupção desse tipo de existência, isso ficou registrado na nossa vida, no nosso DNA. Por isso, muitas vezes a gente leva essa vida como ela fosse sempre eterna. E muitas vezes a gente vai vivendo, por exemplo, você vê o seu filho que nasceu tão bonitinho, aquela coisinha tão especial, tão frágil que você coloca no braço. E quando você embala para dormir, aquele cheirinho de bebê que não volta mais. E quando você está com ele no braço, você fala, ai, que bom, eu quero que isso nunca acabe. E aí você pisca os olhos e você está no casamento desse seu filho que você embalou nos braços. E aí você pisca os olhos de novo e tem neto correndo na sua casa.
E aí você pisca os olhos de novo. Você já está no céu e as pessoas estão no seu enterro. Mas a gente olha aquela coisinha frágil e acha que vai ser sempre assim, que os filhos sempre estarão conosco e nós com eles. Você luta para construir sua vida e eu também luto para construir a minha. Você adquire uma casa com muito sacrifício, alguma estabilidade financeira, adquire sua aposentadoria e pensa, vai ser sempre assim. Mas um dia isso vai acabar. Ou então o camarada, né? Faz regime, come verdura, faz exercício, sai para correr todos os dias, conquista uma boa saúde, aquele corpinho lindo aos 20 anos, e olha para si no espelho e diz, vai ser sempre assim. E aí muitas vezes a gente pensa, puxa, mas e se acontecer alguma coisa? E se a doença chegar? E se esse meu filho morrer? E aí sabe o que a gente faz com esses pensamentos? A gente pensa assim, vira essa boca para lá, melhor nem pensar nisso. Queridos, se nós não pensarmos nas perdas que podem vir, e elas virão, quando as perdas chegarem, nós não vamos lidar com as perdas como Jó lidou, com fidelidade. Tão certo como você acordou no dia de hoje e viu o sol ou a falta de sol hoje, tão certo como isso aconteceu, algum dia alguém vai ligar para você, ou você vai contemplar uma pessoa muito querida ir embora da sua vida. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós precisamos pensar sobre essa realidade do que Deus nos deu nessa vida, da mesma forma que Jó, para que a gente tenha de fato a fidelidade que Jó teve. E a primeira reflexão que nós precisamos internalizar é: sabe, tudo isso que Deus te deu, tudo isso vai passar. Desde a juventude, eu sempre gostei muito, vou contar uma historinha para vocês aqui, do retiro de carnaval. Para ser sincero, como pastor, hoje não sei se eu gosto tanto, por conta das responsabilidades e potenciais problemas envolvidos. Mas quando eu era jovem, eu gostava demais. E olha que interessante, o retiro de carnaval, para mim, ele tinha um único problema na época da juventude. Eu organizei vários retiros e tudo mais, mas a gente chegava na sexta-feira ou no sábado, dependendo do retiro, e o sábado era aquele dia mágico em que a igreja chegava, todo mundo chegava, a gente almoçava junto, a igreja num local bonito, num local diferente, tudo verde. E aí, de tarde, tinha o pessoal se conhecendo, às vezes tinha gincana, alguma atividade, fazia um esporte. E no sábado, nos retiros que eu participei na juventude, tinha o chamado louvorzão, né? Cara, e olhava a gente cantando por horas ali, e falava, nossa, isso é o céu. Domingo tinha ceia. E de tarde tinha o jantar dos casados em relação aos solteiros. E depois tinha aquele cultão no domingo à noite. Mas na segunda-feira, isso eu me lembro de vários retiros, na segunda-feira já batia uma dorzinha, falando, nossa, é a última noite do retiro. E quando acordava na terça-feira de manhã, as pessoas já arrumavam as malas, a gente almoçava e ia embora. E o que era terrível é que a gente chegava na terça e na quarta-feira ou já tinha aula ou já tinha trabalho. E a vida voltava ao normal e eu pensava, nossa, foi tão intenso, mas passou tão rápido, a gente nem viu 4 dias. O que eu estou propondo para você é que, queridos, a nossa vida é um grande retiro de carnaval. A gente chega, tem aquele movimento, muitas alegrias, muita coisa acontecendo, mas a quarta-feira de cinzas vai chegar. Porque essa vida, nisso que nós vivemos, tudo isso é passageiro. E a compreensão necessária que você precisa ter para
começar, e eu também, para começar a lidar com perdas, é que tudo nessa vida é temporário. Do jeito que a gente chegou, a gente vai. Nu eu cheguei, e nu eu vou voltar. Tudo que nós adquirimos entre o primeiro estado de nudez e o último, tudo isso vai passar. Mas há no texto uma segunda compreensão que Jó tinha internalizado, que o fez se manter fiel, mesmo quando ele perdeu seus filhos. Veja comigo novamente o versículo 21, que diz assim: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Essa parte nós já vimos. Mas olha essa segunda compreensão. O Senhor o deu, e o Senhor o levou. É possível manter-se fiel, mesmo nas piores perdas, primeiro, sabendo que tudo nessa vida é passageiro, e em segundo lugar, compreendendo que tudo nessa vida, tudo de bom que nós temos, isso foi dado como graça de Deus. O Senhor deu. E porque Ele dá graciosamente, Ele tem também o direito de tirar. E a segunda compreensão é essa, de que nada de bom que nós temos nessa vida nós merecíamos. Tudo o que nós temos é graça. Assim, quando Deus nos concede algumas alegrias, cada uma delas é a graça de Deus. Se você juntou alguma coisa de bens na sua vida, você pode pensar que juntou pelo seu esforço. É claro que o seu esforço é importante. Mas muita gente nessa existência se esforçou e não conseguiu nada. Logo, o que você tem é graça de Deus. Se Deus te deu a graça de você casar e constituir uma família, isso não aconteceu porque você é bonitinho, até porque os homens da igreja, de fato, só muita oração mesmo, né? Mas mesmo você, moça, Deus deu uma família para você por um motivo, porque Ele é gracioso. E se Deus nos deu a condição de nessa família termos filhos, alguns aqui têm netos. E se nós temos netos, não é porque você foi legal e sábio. Isso está envolvido também. Mas é principalmente, primeiramente, porque Deus é gracioso. Queridos, a gente muitas e muitas vezes, quando olha o que já produzimos na vida, nós, no fundo, glorificamos a nós mesmos. É muito comum quando a gente olha para trás e fala, olha, até que eu fiz boas escolhas na vida. Construí um patrimônio que eu administro, eu tenho uma família que eu administro, Deus me deu uma certa sabedoria para administrar essas coisas. Gente, mas a gente esquece o principal. Que até a sabedoria para administrar as coisas que Deus deu, até essa sabedoria é graça, é dada por Deus. Assim, se você mora numa casa, essa casa que você mora, ela é um presente gracioso de Deus. Se você tem um carro, esse carro que você tem é um presente gracioso de Deus. E se você não tem carro, mas tem um par de chinelo ou um par de tênis, esse tênis ou esse chinelo que você tem é um presente gracioso de Deus. E se Deus te deu relacionamentos, casamento, filhos, netos, cada um desses relacionamentos é um presente gracioso de Deus. Porque pode chegar o dia, queridos, em que tudo isso vai passar. Isso pode acontecer. E se eu entendo que o que Deus deu para mim não foi mérito meu, mas graça dele, eu sou grato por ter usufruído daquilo que eu não merecia. Queridos, o nascimento de um filho é algo muito forte. Muitas famílias da igreja têm experimentado isso até recentemente. E mexeu muito comigo quando nasceu a Aninha, minha primogênita. E eu lembro de olhá-la no hospital, ela
doce, delicada, sensível. E quando ela nasceu, eu a peguei no colo. E olhando ela ali no meu colo, me chamou a atenção a fragilidade daquela vida. A gente, pai novo, tem medo de pegar filho, de derrubar no chão, né? E pode acontecer, então tem que ter cuidado mesmo. Mas eu lembro de pegar a mãozinha dela e ela pegando o meu dedão aqui, a mão dela, ela mal conseguia segurar o meu dedão inteiro. Tão pequena era aquela mãozinha, isso depois aconteceu com o João também. E eu olhei aquela coisinha frágil e falei, meu Deus, o que vai ser de nós agora se alguma coisa acontecer com essa coisinha tão linda? E se Deus tirá-la de nós? Da mesma forma eu penso assim do João. E eu lembro que eu cheguei para Dani e falei o seguinte, querida, filho é alguma coisa muito frágil. Muito frágil. Gente é algo muito frágil. Mas eu quero fazer uma proposta de agora em diante. Que a gente comece a pensar assim, nós não merecíamos ter essas vidinhas que Deus colocou na nossa vida para a gente administrar. Nós não merecíamos filhos. E Deus graciosamente deu. Combina comigo aqui, querida. Se um dia Deus decidir tirar qualquer um dos dois ou os dois de nós, vamos tentar dizer, em vez de dizer, por que o Senhor tirou de mim? Nós queremos dizer, Senhor, obrigado. Isso é difícil. Senhor, obrigado por conceder essa vida que o Senhor concedeu na minha mão, pelo tempo que o Senhor deu. Muito obrigado pelo empréstimo deste filho que nós não merecíamos. Porque o Senhor deu e porque o Senhor dá, o Senhor tem o direito de levar. Essa é a perspectiva de Jó. Ele internaliza isso. E agora ele expressa isso. Tudo o que eu já tive foi graça de Deus. E porque é graça, é um favor não merecido. Se Deus tirar, ele está no direito dele. É possível manter-se fiel a Deus, mesmo nas piores perdas. E como alguém se mantém fiel? Sabendo, internalizando, compreendendo que tudo é passageiro. Sabendo, internalizando que tudo nessa vida é graça de Deus. Mas há no texto um último princípio, uma última compreensão que ajuda Jó a enfrentar com sucesso o que ele enfrentou. Diz assim o versículo 21. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. E a última compreensão está nessa frase que ele diz. Louvado seja o nome do Senhor. A última compreensão de Jó, internalizada e agora expressa, que o faz ser fiel nas piores perdas ele compreende que tudo nessa vida não aponta para mim, aponta para Deus. O que faz Jó, no fim das contas, ter sucesso, ter fidelidade quando perde tudo, é que ele percebe que essa vida é sobre Deus e não sobre ele. Queridos, essa última compreensão ela é difícil. Porque a gente na vida, com a queda do homem, a gente se tornou absolutamente egoísta e cada um voltado para si mesmo. A gente acha que tudo na vida é sobre nós. Se você vai na igreja ou vai em algum lugar no seu trabalho e vê um grupo de pessoas cochichando e você não está no grupo, você tem certeza que estão falando de você. Às vezes estão trocando receita. Mas a gente pensa que tudo na vida é sobre a gente. Mas, turma,
A vida não é sobre eu e você. A vida, para ser vivida, ela não se refere a mim e a você. A vida não é sobre ter ou não ter bens. A vida não é sobre ter ou não ter relacionamentos. A vida sequer é sobre a gente ter realizações pessoais. A vida não é sobre o que eu e você sentimos. O que Jó percebe é que o que esta vida é sobre como glorificar e adorar o nosso Deus. O foco, a ênfase da existência é a pessoa do nosso Deus. A vida, ela só vale a pena quando ela coloca a exaltação, a glorificação de Deus acima de todo o resto. E uma vida que tem Deus como foco de adoração, como foco da satisfação, como uma vida que tem Deus como o centro. Se a gente perder todo o resto, no fim das coisas, muito pouca coisa muda. Porque se Deus era o centro, a adoração a Deus era o foco da nossa vida, ainda que sem bens e sem relacionamento, nós podemos adorar a Deus. Jó, quando ele tinha filhos, quando ele tinha bens, ele continuamente adorava a Deus. Agora, quando ele perde a família e perde os seus bens, ele continua fazendo aquilo que ele sempre fez e que provavelmente ele mais amava, que era adorar a Deus. Queridos, eu tenho aprendido que nessa vida é sábio a gente repetir algumas frases e conceitos para internalizar essas frases e conceitos. Há frases que, depois de muita reflexão, elas podem ser incorporadas na nossa vida de tal forma que a gente repete tanto elas que elas se tornam um padrão para a gente. Por exemplo, os irmãos da igreja já me conhecem que eu tenho uma frase que eu internalizei, que eu estou tentando internalizar, mas a frase do Pedro Freitas é: vou pensar. Por quê? Como que essa frase surgiu? Vou contar a história dessa frase aqui para vocês. Tendo liderado alguns grupos ao longo da vida, especialmente dentro das igrejas que eu participei, as pessoas chegam muitas vezes com sugestões, com colocações. E falavam, vamos fazer, e chegam empolgadas, animadas, olha, Pedro, vamos fazer assim, assim, assado. E eu dizia na empolgação, legal, vamos fazer. Só que aí eu ia para casa e pensava melhor, falava, nossa, mas se eu fizer isso, pode criar um problema assim, assim, assado. E era sempre muito desagradável chamar a pessoa e falar, então, você me sugeriu, eu disse que sim, agora eu não vou poder e tal. E era horrível isso. Aí um dia aconteceu uma determinada situação, em outro contexto, que eu falei, gente, não dá para ser mais assim. É ruim você falar e desfalar depois. Vai ser ruim para as pessoas que estão ao meu entorno. E surgiu a famosa frase, então, quando alguém chega e fala alguma coisa, mesmo que eu me empolgue, eu tento repetir a frase, eu vou pensar. É uma resposta que eu considero educada, que leva em conta a sugestão e o esforço de quem trouxe aquilo para mim, mas que evita essa mudança de decisões. Então, essa é uma das frases que eu considero salvadoras na minha vida. Chega alguma coisa boa, ruim, e eu falo, vou pensar. Se for ruim, eu vou para casa e penso uma resposta mais educada do que só um não seco ou alguma malcriação. Enfim. Eu quero propor para vocês que surja uma nova frase, para mim e para você, que a gente vai repetir, para que ela, se a gente crê nela de fato, mas que ela seja incorporada na nossa vida. É uma frase que seria muito legal a gente ter na ponta da língua. E é uma frase que está no texto, e a frase é: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então você recebe aquele dinheiro que você não estava esperando. Aquela coisa, puxa, que desagradável, 100 mil reais cai na sua conta. Você diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Dia seguinte, você recebe uma cartinha da Receita Federal. Você recebeu uma multa de 120 mil reais. Então, além do que você recebeu, você tem que pagar mais.
E a sugestão é que a frase seja: ok, louvado seja o nome do Senhor. Você chega na sua casa, sua esposa te procura e diz: querido, a nossa família vai aumentar. E a sua resposta pode ser, espero que você fique feliz: louvado seja o nome do Senhor. Ou então, a gente vai no médico, ele abre o envelope e diz: meu caro, nós vamos ter que lutar contra um câncer, ou seu filho vai ter que lutar contra o câncer. E a frase poderia ser: louvado seja o nome do Senhor. Porque essa frase, irmãos, que é uma frase bíblica, ela contém tudo aquilo que resume o que de fato é a vida cristã. A vida cristã não é como você ir para o céu. Isso é só um dos aspectos, mas o aspecto principal, o foco principal, o propósito principal da vida cristã é como nós podemos glorificar ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como lidar com perdas? Jó consegue lidar com suas perdas, porque ele tem de forma muito internalizada, primeiro, que tudo nessa vida já era temporário mesmo. Segundo, que tudo de bom que ele recebeu foi graça. E se foi esse favor não merecido, Deus pode tirar. E em último lugar, Jó passou com êxito, com sucesso, nas suas piores perdas, porque ele compreendeu que tanto o bem quanto o mal que acontecem nessa vida, ambos devem glorificar o nome do nosso Deus. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. É possível manter-se fiel nas mais terríveis perdas? Sim. Mas o caminho é essa internalização de uma vida temporária, de uma vida que compreende tudo como graça, e de uma vida que decora de coração, coloca no coração: louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eu gostaria que a nossa vida, eu gostaria muito que a vida dos meus irmãos da igreja, a minha vida, não fosse uma vida de perdas. Mas o próprio Jesus foi quem disse que neste mundo nós teríamos aflições. Logo, esta é uma vida de perdas. Por isso o Senhor nos prepara para quando o dia das notícias ruins, para quando esse dia chegar. Para o dia dos terríveis diagnósticos, das terríveis perdas relacionais e de bens também. Nos prepara para o dia da adversidade. E nos prepara, Senhor, internalizando em mim, eu te peço, e nos meus irmãos, esses 3 conceitos. Que tudo é temporário, mas também que tudo é graça. E que seja como for, que fique no nosso coração que louvado seja o nome do Senhor. Faz isso conosco. Não nos deixa esquecer esses 3 princípios que esse texto nos revela. Senhor, é isso que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém.